Olá, nesta videoaula nós iremos trabalhar com o modo API. Já está feita a montagem, vocês já sabem gravar o firmware. A diferença é que aqui nós iremos trabalhar com o firmware API. Esse rádio aqui vocês irão gravar o coordenador, mas no modo API. Então o nome desse firmware vai ser Zigbee Coordinator API. Este aqui vai ser um roteador, então vai ser um Zigbee Router API. E para esse aqui, que é o R2, também vai ser um router, então um Zigbee Router API. Então, através do modo API, nós iremos executar vários recursos disponíveis. Um deles vai ser o quê? Vai ser medir a qualidade do link de um rádio para o outro. Como está a transmissão de um rádio e a recepção do outro, e vice-versa, para os rádios que estão próximos, os vizinhos. Existe também um range test. Então você, antes de finalizar sua rede, você faz um teste. Você posiciona os rádios no ambiente e depois executa, através do XCTU, um range test. Então você vai descobrir como está a qualidade da transmissão. Então você simula um pacote, envia um pacote e espera a sua recepção. E a partir daí é possível testar o envio e recebimento de pacotes. A partir se houve erros ou não. A partir daí você pode tomar a decisão de mudar a posição dos rádios no ambiente, numa sala, no escritório, numa fábrica. Então, o XCTU permite esse tipo de teste. Então, além do modo API, você enviar um frame, um pacote de dados, para qualquer um dos rádios que estejam na rede. Diferente do modo API, que você tem que configurar, gravar no modo AT, os parâmetros DH e DL, e depois enviar o pacote. Se quiser mudar para um outro rádio, o endereçamento, enviar um pacote para outro rádio, você vai ter que entrar no modo comando, mudar os endereços e só assim enviar o pacote. Então, é muito demorado. Então, numa rede que tem mais que 2 rádios, realmente não é possível de forma, vamos dizer assim, de forma prática, trabalhar no modo transparente. O modo transparente é ideal para se trabalhar com 2 rádios, um ponto a ponto. Então aqui já está montado, nós temos os 3 rádios e nós iremos usar o XCTU para fazermos vários testes no modo API. Também no modo API existe uma configuração, um modo que é o modo API normal e tem o modo API com escape. Nós iremos ver essa diferença desses 2 modos de trabalho do modo API. Então nós iremos agora utilizar o XCTU para fazermos testes. O modo API é uma alternativa ao modo transparente para enviar e receber dados através da UART do XBee. Aqui nós temos a estrutura básica de uma API, de um frame de dados ou de um quadro de dados, ou seja, o pacote de dados que pode ser enviado ou recebido através da UART do XBee. Uma API começa com o byte 7E, se chama Start Delimiter. Depois temos o len, que é o tamanho dos dados. Temos 2 bytes, um é o MSB e o outro é o LSB. Depois nós temos o frame de dados, onde tem alguns campos específicos para cada tipo de API, e o campo onde nós iremos colocar nossos dados, os dados válidos. Fica nessa API Specific Struct. E por último nós temos o checksum. Na verdade, o checksum seria a soma de alguns bytes para certificar de que o pacote será enviado
de forma segura. Ou melhor, é possível testar se o pacote chegou corretamente ou não. Vou mostrar de outra forma a estrutura API. Vamos conhecer agora os tipos de API disponíveis para os rádios XBee-ZB, XBee-ZigBee. Vamos usar o XCTU. Pronto, estamos na tela principal do XCTU. E o XCTU ele tem alguns recursos que a gente pode navegar, pode explorar, mesmo sem rádios. Nós podemos fazer algumas simulações. Então nós iremos usar esse menu aqui, esse menu ferramentas. Se clicar nessa seta, ele abre o menu. Nós temos aqui o Frame Generation. Pronto. E aqui ele mostra todos os protocolos, né, todos os tipos de frames que tem para todos os rádios que o XCTU dá suporte. Então vamos escolher aqui em protocolo. O que nós iremos usar é o ZigBee. Nós estamos usando os rádios ZigBee. E aqui, ó, o tipo de frame, ou melhor, o tipo de API, né, que tem disponível para os rádios ZigBee, ZB. Nós temos todas estas APIs. Aqui nós temos o número da API e aqui uma pequena descrição de cada API. Destas APIs, são poucas que nós iremos usar. Realmente tem umas que são específicas e não vem ao nosso caso, mas estão disponíveis para resolver determinados tipos de problemas. Nós temos aqui a API 8, bastante utilizada para executar um comando local, né? Você disponibiliza, põe um comando AT e é executado rapidamente no módulo local, no módulo que está conectado à porta serial. Temos aqui a API 10, ser muito utilizada porque é ela que transmite o quadro de dados, a API de um rádio para qualquer um outro na rede. Então, essa daqui é a API que transmite os dados. A API que recebe vai ser a 90, Receive Packet. Então, através dessa API 90, a gente recebe o frame de dados. Temos uma outra também que pode ser utilizada, é a 11. O que ela faz também? Ela faz a mesma coisa, ela transmite, né, o API 11, é explícito, endereçamento explícito, ela transmite um frame de dados, só que transmite mais campos, ela tem mais recursos. Tá? Ela pode executar comandos remotos no rádio remoto, como um ZDO, da camada de aplicação, da camada do dispositivo ZigBee. E a sua API que recebe é a 91, explicit. Então, uma transmite e a outra recebe. Pronto, temos outro comando que a gente vai usar também, é o comando da API 17, que executa um comando no módulo remoto. Você está no módulo local, monta a API, informa o endereço do rádio que você quer executar um comando lá, naquele módulo remoto. Então nós temos a 17. Então para cada API que transmite, tem uma que recebe. Temos outras aqui, mas não iremos utilizar no momento. E conforme formos usando, eu irei explicar. Vamos colocar aqui a API 10, que é a mais utilizada, que faz a transmissão. E aqui são os seus campos. Os campos que estão disponíveis para essa API. Veja que nós começamos com o Start Delimiter, o 7E, o tamanho dos dados, MSB e o LSB, o tipo da API, a 10, ela transmite, o Frame ID, a identificação do frame,
um endereço de 64 bytes, quer dizer, para qual módulo remoto você quer transmitir os dados que você vem a colocar aqui, esse campo RF-Data. O endereço de 16 bits, endereço de rede do rádio remoto, o Broadcast Radius, isso aqui é uma opção para você definir saltos no broadcast. Então aqui nós iremos usar esse campo sempre 0. Esse campo option também vai ser sempre 0. Né? Só vai ser mudado se tiver algo específico para que seja feito. Mas na maioria dos casos, esses dois parâmetros são zerados. Mantém o padrão. RF Data, ou Payload, ou carga válida, ou os dados válidos, os dados realmente que você irá enviar para o outro módulo, para o módulo remoto. Você vai colocar dentro desse campo. É um campo variável. Os módulos Zigbee, eles aceitam até 84 bytes, sem o uso da criptografia. Utilizando a criptografia, né, colocando a senha nos módulos, então a criptografia ocupa um espaço desse campo. Não que vá aparecer aqui, mas ele usa para armazenar seus parâmetros um espaço desse campo. Então esse campo será reduzido se for usar a criptografia. Então com criptografia é em torno de 66 bytes que fica disponível para você mandar a sua carga válida. E por último, temos o checksum. Veja que essa ferramenta aqui do XCTU, ela mostra a API na forma vertical, e também quando ela monta a API, ela coloca na forma horizontal, a API que será enviada para o rádio remoto, que tem esse endereço destino, que no caso seria o endereço destino para um rádio coordenador. Agora vamos ver uma API, a API 10, através do programa MeshB. Nós iremos ver de uma outra forma diferente, para nós familiarizarmos com a API. Pronto, nós temos aqui o programa MeshB, é um programa criado pela RogerCon, que ele trabalha só no modo API, com os rádios Zigbee. O meu adaptador com SBB, o coordenador, ele está conectado à porta com 60, e os outros dois rádios estão nas protobis. São dois roteadores e um coordenador. Então vamos conectar o programa MeshB ao XB na porta com 60 e vamos descobrir os nós. Quais são os nós que estão na nossa rede? Pronto, ele vai listando aqui, vai encontrando e listando aqui os rádios. Encontrou dois roteadores. Ele não mostra aqui o coordenador, né, que é o que está conectado fisicamente. Ele não mostra, ele não lista, mas é possível, se desejar, fazer isso. Mas não iremos fazer isso. Nós temos aqui os dois rádios localizados, né, acho que foram encontrados na rede, sensor 1 e sensor 2. Veja que ao clicar sobre um dos nós, né, um dos rádios, ele preenche o frame 10, ó, o frame que transmite. Então, se você quiser transmitir uma API para esse rádio sensor 1, você precisa só clicar sobre o rádio e ele preenche aqui para você. Ó. Essa é a facilidade do programa MeshB. Aqui ele tem o primeiro byte, é o 7E, né, que identifica que é uma API XB, é um quadro XB, depois o tamanho dos dados, são 2 bytes. O tipo da API, 10, que é a API que transmite um pacote para qualquer rádio da rede.
o frame ID, o endereço de 64 bits, quer dizer, para quem nós iremos enviar esse frame de dados. Então aqui é o identificador, quer dizer, é o endereço de 64 bits. O próximo campo são 2 bytes, A206 é o endereço do rádio sensor 1, endereço de rede. Os 2 campos nós iremos mantê-los zerados, vamos manter o padrão da API do XBee, nós não precisamos mudar isso no momento. Esse outro campo aqui é conhecido como payload, ou RF data, ou frame de dados, ou a nossa carga válida, os dados válidos, os dados que realmente nós queremos enviar para o outro módulo. Aqui até o momento esses campos são parâmetros, e aqui realmente é o nosso dado, que será transferido para o rádio remoto. Por final nós temos o byte, que é o checksum, que seria a soma de todos esses bytes, até do frame tape até o último byte da carga válida. A carga válida, o tamanho máximo que nós poderemos usar é 66 bytes se estiver usando criptografia, a criptografia estiver habilitada, ou 84 bytes se não estiver usando a criptografia. Então é o máximo que você pode colocar aqui, que o Zigbee suporta de dados válidos. Então se você digitar aqui eu marquei em hexa, então estou digitando em hexa. Então o que você digitar aqui, o checksum automaticamente vai mudando. E o campo tamanho dos dados vai sendo alterado também, porque nós estamos digitando. E o checksum sendo calculado. Quer dizer, esse programa MeshBee, ele calcula automaticamente, né, a quantidade de bytes que estão sendo adicionados e o checksum. Então, vamos apagar. Veja que ele vai dando baixa lá no tamanho dos dados. E o checksum automaticamente recalculado. Vou deixar só teste. Pronto. Então aqui você pode agora enviar esse frame de dados através da API 10 que transmite. Para enviar é só clicar no botão. Pronto, nós enviamos para esse rádio sensor 1. Ele recebeu, mas não devolveu nada. É possível fazer com que o rádio, mesmo que lá na UART dele não esteja conectado a um host, a um microcontrolador ou qualquer outro dispositivo. Então, ele recebe, deixa no buffer, não fez nada. Mas você pode enviar um frame de dados e aguardar um ACK, quer dizer, verificar se o sensor, se o módulo XBee remoto, ele recebeu corretamente o frame de dados. É só chegar nesse campo frame ID e alterar para 1. Quer dizer, aqui você está falando assim, você está falando que ao enviar o pacote de dados, retorne um ACK, uma confirmação de que o pacote foi enviado. Se nós enviarmos agora, ó, em azul nós enviamos, e em vermelho é o que foi devolvido, é o ACK. Tá? Então aqui está confirmando realmente que teve sucesso no envio do pacote, desse pacote aqui que nós enviamos, o azul. E aqui é o ACK confirmando. Então todas as vezes que você, eu vou limpar essa janela, enviar um pacote de dados com esse campo habilitado, o próprio protocolo te confirma, ele envia um frame de dados. Esse frame de dados é um ACK e ele confirma o sucesso ou não do recebimento do pacote. Tá? Então aqui cada campo desse aqui tem uma descrição, tem um sentido. Não vem o caso agora. Então nós enviamos um pacote de dados com confirmação e foi confirmado uma API, é a API 8P. Pronto, nós temos outro quadro ou outro frame de dados aqui, que é a API 17. O que ela faz? Ela executa um comando
AT remoto. Você monta o frame, o endereço para onde você quer executar esse comando, no módulo remoto. E nesse campo aqui, você define qual comando que você quer executar. Imagine que você queira executar um comando SL. Você quer saber o SL, o número serial baixo do módulo, este módulo aqui sensor, que já está preenchido, os dados. Pronto, você escolheu o comando que você quer. Nós não iremos passar nenhum parâmetro, porque nós só queremos ler. E o botão remoto ele vai executar, na verdade ele vai transmitir essa API para o módulo com esse endereço. Ao chegar lá essa API, o rádio vai executar automaticamente. Quer dizer, essa API ela não vai sair na serial, na UART do outro módulo, não, ela vai ser executada, né, dentro do próprio módulo. Para testar, vamos clicar no botão remoto. Pronto, foi enviada a API, está aqui em azul. E aqui foi retornado, a informação foi retornada. E ele retornou aqui o endereço DL, só o DL, 406118FF. Isso aqui é o SL desse módulo remoto. Veja que nós estamos no módulo local coordenador. Então nós executamos um comando no outro módulo remoto e aquele módulo nos devolveu a informação que nós queríamos. Então o que nós pedimos foi o SL. Então é muito interessante esse tipo de API. É que você coloca o comando, escreve em AT e ele executa lá remotamente e devolve o resultado, se realmente tem um resultado para ser devolvido. Muito interessante. Eu vou limpar aqui. Nós temos essa outra API, que é a 8, que ela faz. A diferença é que essa API aqui, da API 17 para a API 8, a diferença é que a 8 executa um comando local, no rádio local. No nosso caso aqui nós estamos conectados à porta 60 pela serial, estamos conectados a um coordenador. Então ao executar esse comando vai ser executado no rádio local, no coordenador. Então se você quiser o SL também, SL, mas do rádio local, simplesmente digita só o comando, não iremos passar nenhuma informação. E clicamos no botão local. O que ele retornou? Ele retornou o SL do rádio local, 4049A805, que já é o endereço do outro rádio, do coordenador. Então essas APIs são muito interessantes, são as mais utilizáveis, as APIs que nós iremos mais utilizar. São essas aqui, realmente são APIs super interessantes. Vamos entender um pouco mais a API 10, a mais utilizada para enviar pacote de dados. Eu tenho aqui um diagrama, são dois módulos, estão conectados, são numa rede, o módulo A e o módulo B, estão conectados via RF. Nós temos aqui a API 10, que transmite os dados, e a API 90, que recebe os dados. Então nós temos a UART aqui. Você envia uma API através da UART, no pino TIN, que é o pino de entrada, o pino RX. O XB ele vai checar essa API. Se ela estiver errada, ele descarta, ele não te avisa, mas ele descarta. Se estiver correta, ele checa o checksum e envia para o endereço destino que está na API. Ao chegar no módulo destino, o XBB checa a API, confirma o checksum e devolve, monta uma API e devolve como API 90.
É assim que funciona. Então aqui você envia a API 10 pela serial, ele checa, transmite, o outro módulo recebe, checa, monta uma outra API com o número 90, a API de recepção. Nós temos também uma outra maneira de enviar dados, ou melhor, uma outra API de enviar dados, a API 11, que recebe na API 91. A diferença aqui é que essa API ela é mais completa, ela tem vários outros campos, ela executa comandos ZDO no módulo local, no módulo remoto. Tá? É uma API com muitos outros recursos, tem muito mais campos também. É possível especificar um endpoint, um cluster, um endpoint um endpoint source, né, a origem, e um endpoint final. Então, através dessa API é possível fazer isso, né, como também se comunicar com outros rádios, com outros fabricantes. Então, usa-se essa API. Então, o que ela faz também? Ela transmite os dados, como a API 10 transmite o pacote de dados. Você monta seu frame, põe a sua carga válida, seus dados válidos, envia. Então, a API 11 também faz isso. Nós utilizamos mais a API 10, mas se tiver necessidade, se for necessário utilizar, a API 11 está disponível. Então, envia-se na API 11, o rádio testa, checa os dados, se estiver correto, envia via RF, recebe, checa os dados e devolve uma API com o número 91, API de recebimento. É opcional, qualquer uma dessas APIs é opcional em um campo dessas APIs habilitar o ACK, a confirmação de recebimento. Então, se você envia, você pode certificar que o rádio B realmente recebeu o pacote. Como? Você envia, habilita um campo, né, um campo que você diz que quer o recebimento, como nós fizemos no teste anterior, no MeshB, habilita aquele campo como 1 em vez de 0, e ele realmente, todas as vezes que você enviar um pacote, ele retorna um frame, né, um API 8B, que seria com o estado do envio do pacote, né? Como foi recebido o pacote, se foi recebido ou não. Então, através da API 8B é possível fazer isso. A diferença entre essas duas APIs, a 10 e a 11, é que essa API ela é mais completa, ela tem muito mais campos, ela tem muito mais recursos que podem ser executados, como com o acesso ao ZDO, né, ao Zigbee Objeto. Então é possível executar comandos local ou remotamente através dessa API. Então, ambas transmitem dados e recebe dados, né? Sendo que a API 11 e a API 91 ela é muito mais completa. A API 10, a API 1090, ela é padrão dos rádios. Os rádios já vêm, se você colocar o firmware API, ele já vem habilitado essas APIs. Já o API 1191 é preciso configurar um parâmetro, definir esse parâmetro para que os rádios trabalhem com essa API. Qualquer uma dessas APIs é possível habilitar a confirmação de recebimento, né, através da API 8B. Então, todas as vezes que você mandar transmitir um pacote de dados de um rádio para outro, você pode checar se esse pacote chegou bem ou não. Para isso, você habilita no quadro, na API,
tem um campo que nós fizemos no MeshB, lembra? Estava 0, eu coloquei ele como 1. E ao enviar o frame, você envia o frame e se tiver dados para serem retornados, o XB retorna e também retorna uma outra API conhecida como 8B, que é o ACK, que confirma ou não o recebimento do pacote. Tá? Então é uma opção habilitar o ACK numa transmissão via API. Vamos analisar agora uma outra API, a 8A. Essa 8A é bastante interessante, porque ela é gerada pelo próprio rádio local. É o próprio rádio que gera essa API. Quando ocorrem certos eventos. E um dos eventos mais comuns são esses aqui. Ó. Quando o dispositivo é inicializado, né, ou resetado. Então, o rádio envia para a sua API, né, para a saída da UART, o frame 8A com o valor 00. Indica que o dispositivo foi resetado. Em seguida, pode ser enviado uma outra API. Além de ser reiniciado, quem foi que foi reiniciado esse dispositivo? Foi um coordenador. Se for um coordenador, o valor é 6. Se após essa reinicialização, esse reset, venha a API 2, indica que um router ou um end device se juntou à rede. Então é interessante, porque isso ocorre toda vez que o rádio é inicializado. Então você pode fazer esses testes antes de enviar informações para o UART. Antes de enviar dados, você espera primeiro essas respostas do rádio. Ao ligar um rádio, no modo API, é interessante primeiro analisar essa API 8. Porque com certeza todos os módulos que foi inicializado, estiver no modo API, eles retornam um API 8A com algumas informações. E essas são as informações mais comuns. É interessante fazer uma checagem antes de enviar dados, né, transmitir dados para o rádio, checar se ele já foi inicializado, se não houve nenhum erro na inicialização, se está tudo correto. Realmente é difícil ocorrer um problema com os rádios, mas nada impede que possa ser feita essa checagem antes de transmitir dados para o rádio. Vamos agora trabalhar com o XCTU de forma prática. Nós iremos trabalhar com um dos itens desse menu Ferramentas. É o Range Test. Para que serve o Range Test? Depois que você montou sua rede no ambiente, no local, no escritório, no chão de fábrica ou em outra localidade, é preciso fazer um teste para ver se os rádios estão se comunicando bem, para verificar se não tem perdas de pacotes, se não tem interferência, se algum objeto não está interferindo e fazendo com que os rádios não estejam trabalhando bem, enviando e recebendo numa certa velocidade. Então o range test é interessante. Então ele mostra de forma gráfica algumas informações, como a força do sinal, o RSSI. Né? Então nós temos uma ferramenta super interessante. Mas primeiro nós temos que configurar, né, disponibilizar os rádios no XCTU. Vamos fechar essa janela, depois nós voltaremos. Vamos localizar o rádio que está conectado localmente ao adaptador com USB-B. Sabemos que o adaptador está na porta com 60, porque aqui está o USB Serial Port.
Selecionamos essa porta e pedimos para o XCTU tentar localizar. Ele localizou o coordenador. Então é o coordenador que está no adaptador com SBB. Para fazer um range test, né, nós precisamos de 2 rádios. Então aqui nós temos só o coordenador. Vamos buscar mais os outros rádios que estão na rede. Para isso nós iremos clicar nesse ícone, descobrir mais nós na rede e trazer para cá, para essa janela. Clica-se sobre esse botão e o XB vai localizar alguns nós na rede. Localizou o sensor 1 e o sensor 2, que seria o roteador 1 e o roteador 2. Vamos adicionar. Ele traz para cá. Aqui são os 2 rádios remotos e aqui é o rádio local. Só lembrando que rádios remotos não tem um console. Não é possível abrir um console para ele, só para o módulo que está no adaptador local. Módulos remotos não tem uma seção de console, né, de terminal, só para o rádio coordenador. Pronto, foi disponibilizado todos os nós que estão na rede. Então nós poderemos fazer um teste entre 2 rádios. Vamos voltar ao menu Tools e escolher Range Test. Aqui o rádio que está no adaptador é o coordenador. Vamos clicar sobre ele e ele trouxe para nós mais 2 rádios. Então aqui você vai escolher qual rádio que você quer fazer a comunicação, né? Os testes entre o coordenador e um desses rádios. Vamos escolher o sensor 1, o roteador 1. Pronto, escolhemos 2 rádios. Eles irão se comunicar, enviar pacote de dados e assim analisar a qualidade do sinal. Aqui só precisamos startear, inicializar o range test. Você tem opções, loop infinito, fazer isso infinitas vezes, ou configurar de uma outra forma o tempo, até mudar o pacote de envio. Vamos fazer da forma básica, vamos deixar esses parâmetros como estão aqui. Pronto, para inicializar o range test, startear, clica-se sobre esse botão. E começou o range test. Ele fala que aqui a força do sinal está muito alta, está alta realmente para os 2 módulos, o módulo local e o módulo remoto. Por quê? Nós montamos numa protoboard, então um está do lado do outro, né? Inclusive o coordenador que está próximo dele. Então a força do sinal realmente é muito boa, né? Se eles estivessem distantes, com certeza esses rádios não estariam tão próximo, ou melhor, esse valor não estaria tão alto. E aqui ele mostra em porcentagem. Pronto, o range test já parou, né, porque aqui estava o número de pacotes, foram somente 100, então ele parou aqui em 100. Então pacotes enviados foram 100 e não houve nenhum erro, né, ao enviar os pacotes. Pacotes recebidos também foram 100 e não houve nenhum erro no recebimento dos pacotes. Então realmente a posição que os rádios foram colocados fisicamente no local estão realmente adequados, né? Foi um local bem estratégico. Lógico, nós fizemos somente um teste, tá, na protoboard, mas se tivesse alguma interferência, esse teste iria mostrar para vocês. É muito eficiente esse teste, então sugiro que todas as vezes que montaram a rede, faça esse teste. Então aqui você vai descobrir muitas coisas que você pode até mudar para melhorar, né, como posição dos rádios, altura dos rádios, né, às vezes o rádio está muito baixo, próximo ao chão, então tudo isso muda. Quem sabe até mudar para uma antena externa. Isso aí é muito importante. Vou fechar essa janela. Realmente o range test
É bem simples mesmo. Se você quiser fazer o teste com outro rádio, entre o coordenador e outro rádio, você seleciona e inicializa o teste. Pode mudar os parâmetros. Você pode também configurar o pacote. Então, o pacote padrão do XBee é isso aqui, ó. Você pode colocar um pacote que você quiser, um pacote menor, um pacote maior. Este pacote tem 34 bytes. Tá? Você pode mudar os parâmetros. Se quer enviar constantemente ou até um intervalo, como no nosso caso foi um intervalo de 100 pacotes somente. Foi suficiente para nós testarmos a qualidade do link, né, da nossa rede, da nossa topologia de rede. Então realmente tivemos sucesso, mesmo que seja um teste. Né, nossos rádios estavam numa protoboard e não realmente no ambiente definitivo, no ambiente, vamos dizer, numa fábrica, no chão de fábrica. Isso é o máximo que a gente podemos usar no range test. Vamos trabalhar agora com uma ferramenta bastante interessante no XCTU. Essa ferramenta ela mostra de forma gráfica todos os seus rádios que fazem parte da rede. Para isso vamos localizar o rádio que está conectado ao adaptador com SBB. Sabemos que é na porta 60. Localizamos. Agora vamos direto na ferramenta. Esta aqui, ó, Switch to Network. É a forma que a rede trabalha. Vamos exibir todos os nossos rádios que fazem parte da rede. Pronto, abre-se uma janela, temos alguns ícones, e o primeiro ícone é o player. Vamos clicar sobre ele. Ele já localizou um rádio, localizou mais dois, tá aí, ó. E identificou que é um coordenador, roteador. Veja que dentro de cada rádio tem um número serial e o endereço de rede. O número serial, que é o endereço de 64 bits, e o endereço de rede de 16 bits. Pode ver aqui no roteador também, tem o seu endereço. No outro roteador também. E você pode interagir. Pode mudar de posição. Se tivessem 10 rádios na rede, os 10 seriam exibidos dessa forma. E você tem como mudar a posição, como você quer organizar, se é em cascata, na vertical, na horizontal. Então é possível fazer essas mudanças. Como você quer exibir esses gráficos, né, o XBee através de uma tabela ou de forma gráfica. Na tabela ele vai mostrar dessa forma. E de forma gráfica, assim. Temos aqui o ícone ferramenta, que você pode salvar uma tela, né, guardar uma tela, como se fosse uma foto, tirar uma foto dessa organização dos rádios na sua rede. E configuração, você pode mudar o tempo de escaneamento e assim por diante. Então vamos alterar essas configurações. Aqui é a forma que você quer exibir os seus rádios aqui nessa, vamos chamar aqui de área de trabalho. Você clica aqui, tem todos esses ícones que você pode clicar e mudar a forma de exibir. Nós estamos no grid. A forma de exibição atual é grid. Vamos colocar aqui esse composite. Ele organiza automaticamente. Spring. E aqui ele faz uma animação. Ele fica movendo as posições automaticamente dos rádios. Na vertical. Horizontal tree. Radial. Vamos voltar para grid. Você pode
interagir, pode mover manualmente. Veja que cada rádio tem o seu endereço, né? E tem uma linha ali conectando os dois rádios. Pode ver, ó, se fosse um ponto a ponto. Então, se você clicar aqui sobre essa linha, deixa em negrito e mostra informações. É só em passar com o mouse. Ele mostra a qualidade do link, né? Como está a qualidade entre um rádio e outro, a transmissão e a recepção, quem envia e quem recebe, os dois lados. Então, é possível checar, verificar essas informações só clicando em cima da linha, e o balão se abre mostrando as informações, se o status está ativo ou não, se a conexão está ativa ou não. Então, é uma ferramenta bastante interessante. E como eu disse logo no início, ela trabalha no modo API. Então, o rádio que está conectado ao coordenador tem que estar com o firmware API. Os demais podem estar como API ou como transparente, não tem problema. Bastante interessante. Então, se tiver mais rádios, se entrar mais rádios na rede, agora automaticamente essa ferramenta detecta e disponibiliza aqui e faz, a sua ligação. Bastante interessante, muito interessante. E aqui também você vê como está a qualidade do link, o LQI, de um ponto ao outro. Pronto, aqui nós temos os nossos rádios, que nós trabalhamos até agora, a nossa rede, o coordenador no adaptador com SBD e os dois rádios roteadores nos protobits. Todos estão com firmware API. O que eu quero explicar aqui, tirar a dúvida, é o seguinte: por que calcular o checksum se os rádios fazem isso? Por que nós temos que calcular o checksum depois que recebemos a API? Simples. Vamos explicar. Imagine que você vai enviar para a porta desse rádio um API 10. Esse rádio só vai aceitar essa API se ela estiver correta, formatada corretamente e bater com o checksum. Se tudo estiver certo, o rádio envia para o seu destino. Esse rádio recebe o API, checa se está correto e monta uma outra API, que é a API 90, e disponibiliza para a saída WAT, a saída serial do rádio. No nosso caso aqui, nós temos um microcontrolador. É só uma simulação, não precisa funcionar realmente. Nós temos os fios TX e RX ligados nos pinos RX, TX do microcontrolador, que é o GND. Se o módulo só envia um pacote se ele estiver correto, por que nós temos que calcular o checksum aqui, sabendo que o pacote está correto? Não é bem assim. O rádio recebeu o pacote corretamente, checou e disponibilizou para a sua WART, para a saída TX. Até aqui está tudo bem. Só que essa WART está conectada a uma outra WART de um microcontrolador. Ninguém garante que através desses fios o pacote chegue corretamente. Nada garante que não possa haver uma perda aqui, um ruído, alguma coisa. Mesmo que não seja esses fios, seja placas de circuito impresso, que em volta tem componentes que pode estar apto a receber ruídos, não é certeza de que a API que foi disponibilizada na WART do XBit que está recebendo a API venha até o dispositivo host, como aqui no nosso caso o microcontrolador, corretamente. A mesma API pode ter ocorrido perda, por isso de fazer a checagem do checksum. Então,
Ao chegar aqui o frame da API 90, calcula-se o checksum e compara com o checksum do pacote. Se forem idênticos, pronto, então o pacote que veio desse rádio chegou a esse rádio corretamente. É por isso que temos que fazer a checagem de novo do checksum. Fazer a checagem do pacote, né, da API de novo. Por isso, porque não temos certeza que o pacote chegou corretamente. Ele vai passar por meios físicos, né? São fios e pode ter perda. Por isso que nós temos que calcular o checksum aqui do pacote com o microcontrolador. Certo? Mesmo sabendo que o módulo que recebeu os dados, né, certificou que está correto e disponibilizou para serial. Mas daqui para frente, ninguém garante. Por isso que temos que checar. Quando nós estivermos mexendo na programação, iremos entender mais como funciona o módulo API na prática, programando no PIC e no Arduino.